Olá pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre desvios condicionais, mas nós vamos falar sobre desvios condicionais aninhados e também desvios condicionais compostos. Conforme nós já vimos antes, então existem formas de desviar o fluxo sequencial do algoritmo. Eu posso criar então agora algoritmos mais dinâmicos que apresentam respostas de acordo com as entradas ou algum processamento interno realizado e não mais um resultado esperado sempre, né? Por exemplo, pegando o exemplo da aula anterior, então nós temos aqui um programa que solicita um valor para o usuário e verifica se esse valor é maior que 10 ou se ele é menor ou igual a 10, certo? Nesse caso, se valor 1 for maior que 10, se isso aqui for verdade, ele faz isso. Se for verdade a condição de baixo, ele faz a instrução de baixo. Porém, eu posso construir então um desvio condicional composto que possui caminhos lógicos já prontos para quando a minha condição for verdadeira e também para quando ela for falsa. Observem então a estrutura que está apresentada abaixo. Se a condição for verdadeira, faz isso. Se não, eu faço o comando que está logo abaixo. Vejamos um exemplo. Tendo aqui então um programa que solicita 2 notas e a média de um aluno, então foi feita a solicitação da primeira nota, da segunda nota, foi calculada então uma média aritmética, somando a nota 1 mais a nota 2, dividido por 2, e nós temos uma média. Se média maior ou igual a 7, que é o nosso caso da disciplina, escreva aprovado. Se não, observem que diferente do slide anterior aqui, se não é sem o acento, né? Se não, escreva reprovado. Nesse caso, o que a gente tem que perceber com mais atenção? Se essa condição for verdadeira, então como a gente já tinha visto, ele vai executar o primeiro comando. Caso contrário, ou seja, se isso aqui não for verdade, então esse senão diz que é isso aqui que deve acontecer. É exatamente aquilo que a gente tem no nosso cotidiano, né? Se estiver chovendo, levo o meu guarda-chuva. Se não, deixo o meu guarda-chuva em casa. É o contrário da primeira condição. Além disso, nós podemos também criar então desvios condicionais que são encadeados, em que eu tenho mais condições e não necessariamente uma condição para o falso, né? Então, como a gente viu anteriormente, só um se e um se não. Eu posso ter outras condições além da primeira não ser verdadeira, que é o caso que nós vemos na instrução abaixo. Se a primeira condição for verdadeira, executa esses comandos. Se não, se uma outra condição acontecer, executa outra. E assim eu posso ir construindo outros Cs e senãos encadeados até finalizar todo o meu processamento, né? Observem no nosso exemplo aqui. Eu tenho então a solicitação de um valor inteiro. Informe o valor, faço a leitura do valor. Se o valor for maior que 0 e menor que 3, ou seja, ele tem que ser 1 ou 2, né? O valor é positivo e menor do que 3. Se não, se o valor for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 10, então ele pode ser de 3 a 10, ele vai imprimir essa condição aqui. Agora, se nem a primeira foi atendida, nem a segunda condição foi atendida, eu só tenho uma última possibilidade, que é o meu senão, né? Então o número não está no intervalo da questão, certo? Então observem que eu tenho um se, eu nunca vou começar o meu programa por senão ou senão se, sempre por se. Ele pode ser seguido por senão se ou senão, tá? No caso aqui, se eu tiver um senão se, o ideal é que a última instrução seja um senão, para contemplar tudo aquilo que não foi verificado acima, né? Nesse caso, então, eu tenho uma primeira verificação. Caso aquela não seja verdadeira, eu faço outra. Caso nenhuma das duas tenha sido verdadeira, eu executo essa instrução. Então, no caso, por exemplo, de eu ter um valor negativo, né? Ele não vai entrar nem no primeiro, nem no segundo, então se é negativo ou maior que 10, ele vai cair então na minha terceira condição. O que é importante eu prestar atenção, pessoal? Essa é uma das formas de eu construir então desvios condicionais, tá? E ela me permite então uma flexibilidade bem grande. Então eu vou voltar até no slide aqui para vocês verem então que eu posso construir praticamente todas as condições necessárias para aquilo que eu preciso dentro do processamento de um programa. Mas existe uma outra instrução chamada escolha, que também auxilia-nos nessa construção de fluxos de desvio, ou seja, fluxos condicionais, tá?
ela é usada também para qualquer contexto em que eu tenho um desvio condicional, mas ela pode ser mais indicada para quando eu tenho opções, dentre as quais eu tenho que escolher. Vejamos um exemplo aqui. Então eu tenho aqui um programa que solicita para o usuário informar a opção manhã, noite ou sair, então seria um menu, né? E o usuário vai digitar 1 para manhã, 2 noite e 3 sair. Ele limpa a tela, isso é um comando também legal de vocês conhecerem, limpa o console, né? Então limpa tudo que foi impresso. E aí o comando opção, o comando escolha, ele é muito simples. Observem aqui, diferente do se e do se não, tá? Escolha vai analisar aquela variável que eu quero verificar o valor, certo? Que é aquela que nós fizemos a leitura. Caso o valor da opção seja 1, escreva bom dia e pare. Lembrem sempre dessa estrutura, tá? Caso opção seja igual a 2, escreva boa noite e pare. Caso opção seja 3, imprima tchau e pare. Observem que aqui a gente tem algo similar ao senão. Caso contrário, escreva a opção inválida. Ou seja, se não tiver nenhuma das opções previstas, eu preciso prever um comportamento para o meu programa. Ou seja, ele tem que cair em alguma dos fluxos, né? Então, se não é que é manhã, não é noite, não é o sair, então eu vou para a opção do contrário, que seria praticamente igual a um senão, tá? Então essa é uma estrutura que ela é bastante útil também, principalmente quando a gente trabalha com questão de opções, né? E eu preciso sempre lembrar que ela tem alguns comandos muito básicos aqui, que é o escolha, a análise da variável, caso, para cada uma das possibilidades, o valor que eu estou verificando. Observem que aqui eu tenho 2 pontos e não abertura de chaves, né? E um pare, ou seja, ele verifica caso a opção seja 1, para aqui, ele não vai verificar as demais, tá? Então essa é a função do nosso pare nesse exemplo aqui. A partir disso, a gente pode concluir que não existe uma regra específica para qual dos tipos de desvio anticondicional que nós vamos utilizar, mas ele vai ser identificado para a condição, né? Para aquela situação em que a gente precisa, então, que vai nos levar a escolher um deles. Como por experiência, assim, eu posso recomendar para vocês que o escolha ele vai ser realmente utilizado quando eu tenho opções fixas, tá? Como um menu, e os demais, o se, o senão e o senão se, eles são usados com mais frequência, tá? Dentro do desvio de fluxo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Bons estudos a todos!